Então tá aí, agora sim, vamos começar. Eliezer e Chico, fica à vontade. Doutora Dárcia, seja bem-vinda mais uma vez. De onde vem essa ideia? O que tem motivado a OAB a defender a instalação de câmeras onde há um histórico de abandono de animais? Bom dia a todos. Bom, essa ideia partiu de muitas demandas que a gente vem recebendo dos protetores, dos populares em geral, de que há um índice muito alto de abandono ali naquela região da Marechal, especificamente. E em relação à Praça do Mafuá, que a gente também está lutando, né, por câmeras de segurança lá, além de abandono, a gente tem tido relatos de crimes brutais contra animais ali naquela Praça do Mafuá. Acho que o índice, né, no caso aí da Marechal, são mais gatos, né? Exatamente, muitos gatos, praticamente ali. Todos os dias tem abandono de gatos ali. E aí acaba sendo um problema de saúde pública também. Não prejudica só os gatos, prejudica também o ser humano, a fauna que tem ali. Os ambientalistas, inclusive, condenam esse número de gatos ali na Marechal. Realmente situação complicada. Já no caso aí de cachorros, né? Que são abandonados, eu acredito que quando a pessoa não quer, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas pegam ali, elas pegam um animal, colocam no carro, né? E vai soltar, né, Chico? Lá na frente, vai ter animal que é tão sabido que ele volta. É verdade. Ele continua voltando. Então, realmente, não seria um exemplo, porque a gente até estava falando semana passada aqui a respeito dos canis, né? Não existe mais os canis, aquele carrinho recolhendo os cachorros de rua, enfim, e dando uma destinação. Também é por isso que eu acredito que tem aumentado o maior de animais, né? De animais, principalmente os cachorros na rua aí, revirando lixo na cidade. Na verdade, esse carrinho que você fala que carrocinha. É o que a gente chama popularmente de carrocinha e não era canil, né? Eles eram destinados aos centros zoonoses para serem sacrificados. Né? Aí sacrificavam, né? E aí nós temos agora a lei que proíbe o sacrifício de animais saudáveis. Os animais agora só podem ser sacrificados se eles tiverem alguma doença incurável que traga risco tanto ao ser humano como para outros animais. Graças a Deus foi um avanço, né? Porque antes realmente tinha isso. A forma de eliminar esses cachorrinhos que estavam na rua era o sacrifício. Inclusive era no choque, eles eram eletrocutados, a forma de... É porque Magela, me perdoe aqui, tinha um recolhimento, aí era levado para o centro zoonose, como a doutora falou, e havia o sacrifício. Aquelas pessoas que conseguiam identificar o recolhimento dos seus animais iam lá e pagavam taxa para que eles fossem liberados. E muitas das vezes acontecia e com o Eliezer, o cachorro caiu, saiu da porta de casa, mundo afora, a carroceria chegou, recolheu, levou. Quando o Eliezer chegava lá na zoonose, muitas vezes o cachorro já estava sacrificado e era um Deus nos acuda. Tinha toda uma polêmica onde o pessoal das zoonose às vezes dava como justificativa aquele sacrifício, o animal está doente. E aí o Eliezer quer, não, meu cachorro não está doente, eu tenho um comprovante, e dava um fuzuê danado naquele período. Acho que a doutora se recorda. Sim, a gente tem muitos relatos de pessoas que reclamam que os cachorros não estavam doentes e mesmo assim eram sacrificados. Inclusive até hoje há relatos assim, a OAB inclusive está em cima, pedindo transparência dos centros zoonoses, movi uma ação recentemente, como advogada mesmo, pedindo essa transparência, porque a gente não tem um controle dos animais que entram e dos animais que são sacrificados. A gente não tem um controle, assim, um site, algo que a gente possa ali ver por que aquele cachorro foi sacrificado, qual foi o cachorro que foi sacrificado. E acaba que a gente não tem esse controle. Qual o diagnóstico de alguma enfermidade que ele tinha, né? Isso. Então a OAB acredita que as câmeras podem intimidar ou identificar esses criminosos, né? Porque abandonar animal é crime. Sim, a gente acha que pelo menos a questão da responsabilização, a gente tem consciência de que as câmeras não vão resolver o problema, mas a gente entende que pelo menos a responsabilização vai ser mais viável, né, com essa questão das câmeras. E de quebra serve também para segurança como um todo, né, identificar questão de outros crimes contra humanos mesmo. A OAB já fez um estudo do impacto financeiro que a instalação dessas câmeras vai oferecer, vai impactar os cofres públicos do município ou do estado? Não, porque a gente ainda está na fase de negociação. A gente primeiro fez uma reunião com a SAAD, há orçamento para isso. A gente, inclusive,
questionou se existia o orçamento necessário. E eles informaram que há orçamento e essa instalação vai ficar por conta da S-Trans, na verdade. Inclusive, a reunião que nós fizemos foi entre a SAAD, a S-Trans e a OAB. Certo. Ah, tá. Nesse caso seria, digamos assim, um exemplo, uma câmera a mais, né? Porque a S-Trans, né, já fez esse trabalho nos principais cruzamentos da cidade, né? Para ver, porque infelizmente o nosso trânsito é meio complicado, muitas pessoas adoram fazer coisas erradas, passar por cima de canteiro, fazer contornos aonde não devem, avançar sinal vermelho. Infelizmente, falta uma educação, infelizmente, a muitos condutores de motos e carros, e seria mais ali uma estratégia que também serviria, né, para as duas coisas, tanto para o trânsito quanto também para quem abandona os animais. Inclusive, essa parte do abandono de animais repercute no trânsito também. Nós temos muito acidente de trânsito, né? Por conta de animais. Motos, né? Isso. A gente tem casos de pessoas que realmente vêm a óbito porque não quiseram desviar de um animal e acabaram causando um acidente maior. E outros que não foram a óbito, isso é um fato, mas que acabam carregando a sequela pro resto da vida. Às vezes ficam paraplégicos com a queda de uma moto, às vezes perdem uma perna, perdem um órgão, então é muito complicado e acaba impactando diretamente lá na saúde pública do município, porque vai estar aí abarrotando os hospitais. E temos um caso complicadíssimo, que é a questão de ortopedia em Teresina, que é muito complicada. A cirurgia ortopédica é uma fila de espera gigantesca, então isso vai ajudar a diminuir os acidentes ocasionados pelos animais soltos. Doutora, Exatamente. quais as recomendações para as pessoas que muitas vezes não sabem o que fazer? Diz que quem abandona o animal porque a multiplicação daquele animal em determinada localidade, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Quais são as orientações? Bom, ao presenciar um abandono, a saída realmente denunciar. Temos, inclusive, um problema na Delegacia do Meio Ambiente, que acaba que alguns crimes ficam impunes porque os policiais não têm para onde levar os animais vítimas de agressão, por exemplo. A gente está com um caso agora recente de 30 animais que são espancados diariamente. E eu fiz essa denúncia na Delegacia do Meio Ambiente, mas infelizmente nada foi feito porque não tem para onde destinar esses animais. Esses animais vivem em um determinado local e são espancados todos os dias. Isso, é uma falsa protetora, né? Inclusive, existem, né, no meio de pessoas boas, existem pessoas ruins. Existe uma mulher que se diz protetora, ela pede ajuda financeira para custear os gastos com os animais, só que os vizinhos me mandaram vídeos mostrando ela espancando os animais que ela fala proteger. E aí fiz a denúncia, através da comissão fizemos a denúncia na delegacia, só que quando fomos acompanhar o andamento da denúncia, tivemos essa informação de que não teve como ser feito nada, porque a lei diz que você tem que punir o agressor, né, indiciar, mas também tem que apreender os animais. Aí essa questão da apreensão fica inviável. Os vídeos identificam a pessoa, o local, são bem nítidos? O local, porque eles não conseguiram, porque como é dentro da casa dela, não conseguiram filmá-la, né? Você escuta o barulho, né? O barulho. E o grito Deus dos quer. animais. Esse caso específico, mas a gente tem outros casos também semelhantes. É por isso, doutor, que eu falei aqui no começo, o lance da carrocinha, porque eu passei uma boa parte na região norte do país, e Rondônia, Acre, o que acontece? Existe o trabalho, né, principalmente no Acre, existe o trabalho da carroça, só que eles têm lá o seu canil, o seu lugar para recolhimento. Os que não têm mais condições são sacrificados, mas estão lá, os outros ficam disponibilizados para doação, então fazem um trabalho. Então eu acredito que é complicado, né, o trabalho de vocês, fazer todo esse apanhado, tentar, ou seja, é a mesma coisa do trabalho da Polícia Militar. Ela prende o bandido, ela leva a delegacia de flagrantes, é feito todo o trabalho, né, e tem casos que o bandido sai primeiro do que o policial que nem terminou de fazer o BO, ou seja, vocês vão colocar as câmeras, vão identificar, vão recolher o animal, mas não tem para onde levar, fazer o quê? É complicada uma situação. Então,
eu acharia que deveria ter uma maneira de, sei lá... Uma política maior, políticas mais abrangente. Públicas, né, para os animais. Nós temos nos reunido, inclusive, com o secretário de Meio Ambiente, temos oficiado, secretária de Segurança Pública, mas depende muito de um esforço conjunto, né? Temos acionado o Ministério Público quando necessário, mas é um trabalho em longo prazo, porque né? eu digo assim, eu digo assim, no caso a senhora acabou de mencionar, no caso dos policiais, vão lá, fazem uma ocorrência, não pode punir a pessoa porque não tem para onde levar os animais, não tem o que fazer, não tem como dar uma destinação e arrumar, né, assim, uma pessoa que queira, né, abraçar esses animais, porque tem muita gente por aí que gostaria de ter um gatinho e tal, mas às vezes não sabe nem aonde se direcionar, na verdade, né? Isso, falta um planejamento, uma organização, abraçar realmente a situação, porque a gente tem que ver que essa questão da proteção animal é uma questão ambiental, né? E acaba que está sendo um pouco negligenciada e há longos anos tem sido negligenciada. Agora, só para finalizar aqui que eu falei, não concluí. Ou seja, claro que não existe, a gente não pode deixar de lutar nunca pelo nosso objetivo, mas às vezes você não vendo uma luz no fim do túnel para que esse animal realmente seja protegido, às vezes até dá uma tristezinha, um desestímulo, uma frustração, né? Algo precisa ser feito, né? Não dá para aceitar essas situações de abandono, de violência e naturalizar. Doutora, como é que a OAB avalia a ideia do castramóvel, né? Já existe esse projeto, falta entrar em prática. Seria uma solução mais efetiva? Pois é, a ideia é muito boa, não deixa de ser um passo importante que o governo deu, né? A gente não pode também apenas criticar, mas acredito que faltou um planejamento, por quê? Os gatos de rua, eles precisam, todo animal quando é castrado, ele precisa de um pós-operatório. Quando o animal ele é castrado, se você não colocar roupinha, fizer um acompanhamento, ele vai acabar tirando ali aqueles pontos. Né? Isso. Então ele pode pegar uma infecção. Exato. Então ele precisa de um pós-operatório. E segundo informações, né, que nós procuramos saber sobre isso, como era que iria ser, só iria ser garantido a castração dos animais de rua se algum protetor se responsabilizasse pelo pós-operatório daquele animal. Então, assim, a gente vem terceirizando a responsabilidade do poder público para civis, né? Para a sociedade. Por exemplo, essa questão de recolher animais deveria ser, na verdade, uma responsabilidade do poder público, mas quem vem fazendo isso são pessoas da população. E aí como exato, que acabam pedindo Pix, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, às vezes consegue, às vezes não consegue. Tem casos de falsos protetores, como mencionei, né, que se utilizam daquela situação ali para ter lucro. Então, acho que a melhor forma de resolver toda essa problemática relacionada à causa animal é realmente uma discussão maior, com vistas a conseguir políticas públicas, né? Formular políticas públicas para resolver toda essa situação. Claro que é um trabalho gradativo, não é de um dia para a noite que tudo vai ser resolvido, mas acredito que tem que ser colocado em pauta. Doutora, agora também tem a questão, o Estado, lógico, obviamente, que tem que ter o controle da situação, tem que estar monitorando, mas tem uma situação que é agravante. O cidadão tem um animal, não quer cuidar, abandona, deixa de qualquer jeito, e essa pessoa não é responsabilizada, porque a gente encontra um animal de rua e não identifica quem o abandonou, não identifica de onde ele partiu. Então, é algo que precisa trabalhar também, de responsabilizar aquelas pessoas que deixam os seus animais soltos ou que abandonam. Exatamente, é como eu estou dizendo, conversar sobre o que fazer. Por exemplo, essa questão dos animais do Deus quer. Não tem onde colocar, mas existe uma pessoa responsável pelos maus tratos. Então, vamos fazer, de alguma forma, que aquela pessoa esteja responsabilizada pelos gastos daquele animal, já que ela está causando a situação. Então, vamos ali ver como é que ela pode... Por exemplo, se um gato for para uma clínica por causa dela, então ela vai financiar aqueles custos, né? É como a gente tem, só uma analogia, a gente tem, por exemplo, a Maria da Penha. Na lei diz que o agressor, ele vai ser responsabilizado pelos gastos que o SUS tiver com aquela mulher. Então, por que não se faz uma política semelhante em relação aos animais? Porque não se pode colocar nem para os protetores, que são a sociedade, né?
nem também para o poder público, que na verdade nós estamos pagando, um problema que é gerado por alguém. Então, esse posicionamento seu é muito pertinente e é exatamente esse ponto que a gente vem questionando. Por que a gente não faz ali um esforço para responsabilizar essas pessoas que são responsáveis pelos maus tratos? Um outro ponto aqui, Elias, que eu quero questionar com a doutora, e eu presencio frequentemente, são pessoas que de fato se dedicam, que querem ajudar essa questão da causa animal, mas não tem a condição. Pegam os animais de rua, levam para casa, mas em casa não tem todo aquele aparato para cuidar desse animal. E aí tem onde, às vezes, eu conheço um amigo e diz, olha, o meu salário não dá, eu não consigo arrecadar fundos o suficiente e muitas das vezes eu fico numa situação que vejo o próprio animal passar fome porque eu não tenho como manter. Então tem que buscar uma maneira que essas pessoas que queiram se dedicar possam ter o mínimo de estrutura necessária para poder fazer essa prestação de serviço voluntária, não é isso, doutora? Exatamente. Poderia... É outra alternativa, que é como eu sempre digo, vamos pensar em alternativas. Não podemos ter abrigo? Não podemos. Pois vamos fazer convênios com protetores, vamos destinar um recurso financeiro mensal. Nós temos, inclusive, um caso curioso de uma protetora que ela tem 50 gatos no apartamento. Meu Deus. No apartamento. Pois é, aí recebemos a denúncia de pessoas que são vizinhas ao apartamento, que estavam reclamando mau cheiro, risco de toxoplasmose, né? Porque uma é gestante. E assim, nós temos duas situações: a saúde pública do ser humano, por conta de 50 gatos dentro de um apartamento que realmente é insalubre, e a situação da protetora que quer ali ajudar os animais, né? E aí, ela não foi punida por hora, né? Porque, quer queira, quer não, ela está maltratando aqueles animais. Ela quer ajudar, mas ela acaba maltratando aqueles animais, porque 50 gatos dentro do apartamento, eles não estão tendo ali a liberdade, a locomoção, a limpeza necessária. Então, acaba que, sem querer, ela está maltratando eles. Sem contar na confusão que ela causa com a vizinhança, enorme, porque, meu amigo, a vizinhança se incomoda. Antes de voltarmos aí ao nosso bate-papo, quero só falar rapidamente da CELPI Energia e Engenharia. Para você que está economizando energia, calorão, a gente usa mais o ar-condicionado, os ventiladores, exaustores, enfim. E aí a conta vem lá em cima, né? Então, se você precisa ou deseja placas solares, sítio, chácara, casa, fazenda, faça um orçamento na CELPI Energia e Engenharia. Veja como fazer. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELPI Energia Solar. Há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CELPI Energia. Então tá aí, CELPI Energia e Engenharia, estamos de volta. Chico, quer fazer uma pergunta para a doutora? Não, é só dizer que é o seguinte, uma situação dessa aí de 50 gatos em um apartamento, não só a questão dos animais ficarem ali sufocados, estressados, né? Tem a questão com a vizinhança, porque assim, de fato, o cocô, o xixi causa aquele mau cheiro, aquela situação dentro de um apartamento, e aí vai se alastrando para a vizinhança, é um problema grande. Sim, e assim, a gente não pode julgar, digamos assim, a protetora, porque a gente entende que a intenção dela é a melhor possível, só que acaba que sendo a vontade é tão grande de ajudar os animais, que acaba sendo uma coisa irracional às vezes. Você não pensar, não, aqui já tá bom, se eu colocar mais gatinhos aqui, eles vão se prejudicar, eu vou prejudicar meus vizinhos. Não, você só quer, é como se você quisesse só ajudar e não pensa nas consequências daquela ação que você está fazendo. É isso, então, situação complicada. Como é que a senhora avalia o andamento das denúncias, dos processos na Delegacia do Meio Ambiente, a delegacia especializada para esses casos? Nós temos acompanhado mais de perto, começamos inclusive esse ano a acompanhar. Há sim uma vontade por parte dos agentes, só que a gente esbarra num problema seríssimo, que é falta de estrutura. Ele só tem 4 agentes para o Piauí inteiro.
E eles não lidam só com proteção animal, lidam com poluição, com tudo que envolve o meio ambiente, é com a Delegacia do Meio Ambiente. E só existem 4 pessoas para todo o Piauí. Não há uma viatura apropriada para transportar animais, os carros são picapes normais. E até mesmo problemas de telefone, falta de telefone, impressora, problemas mesmo básicos. A gente esbarra muito nesse problema. Existe uma secretaria, né, que está ali apta a receber as denúncias, né, a cobrar, né, da pessoa que abandona, da pessoa que maltrata. Sabemos que o trabalho da senhora, da OAB, é fiscalizar e é tão tal que estão exigindo. Mas como é que é trabalhar? De quem é a responsabilidade? Enfim, a senhora faz o seu trabalho, faz muito bem feito, digamos que até a própria Secretaria do Meio Ambiente faz, mas infelizmente não tem destinação e aí os infratores não podem ser punidos. E quem seria a responsabilidade de dar uma destinação? Do município, do estado? Como é que funciona? Ambos, né? Porque o estado tem a sua responsabilidade ambiental e os municípios também. Cada município tem. Essa questão da fiscalização, infelizmente, está deixando muito a desejar. Nós estamos fazendo isso na medida do possível, apesar de não ser, assim, uma obrigação nossa fiscalizar, mas nós temos feito isso como um papel social mesmo, a comissão. Mas só a título de exemplo, nós tivemos um município mês retrasado em que uma onça foi atropelada na BR, na PI, aliás, e ela não morreu, não veio a óbito na hora, e os populares pegaram e começaram a espancá-la até a morte. Nossa. E não aconteceu nada, não foi aberto inquérito, nada, ninguém foi responsabilizado, não se fez um trabalho de conscientização, porque às vezes esses populares, as pessoas costumam julgar, não sei o que e tal. Mas a gente tem que ver que não houve ali um trabalho de conscientização preventiva para que aquelas pessoas entendam que os animais eles não podem ser maltratados dessa forma. Uma onça que está ali já fora de perigo. Não oferece risco, não oferece risco nenhum. Aí cada um pegou lá a sua enxada. Não sei não. Mesmo que colocasse o jeito que ela estava, não ia acontecer nada. Né? Porque assim, esse exemplo que a doutora colocou, eu vinha um dia desse da PI 130, Nazária, aqui para Teresina, e eu me deparei com uma onça gigantesca na pista, quase que por pouco eu não atropelava a onça. Nesses casos aí, doutor, como fazer? Porque assim, como é que eu vou saber abordar, como cuidar de um animal perigoso e feroz, no caso de uma onça? Não, você não tem como fazer isso, mas você pode chamar socorro, bombeiros, por exemplo, né, o corpo de bombeiros para fazer a apreensão dessa onça. E aí nós já esbarramos em outro problema, não temos, que é o que a gente remete ao caso do zoológico, daquela onça do zoológico. Nós não temos, por exemplo, principalmente no zoológico, capacitação para lidar com esses animais. A gente não tem um protocolo de emergência ali no zoológico. E eu tenho batido muito nessa tecla em todas as entrevistas que eu dou, que eu não considero que a culpa da morte da onça seja dos funcionários que atuaram ali. Porque eles não, se colocarem você aqui, se entrar uma onça e colocarem vocês para pegar, vocês não vão conseguir. Ou vocês vão morrer ou a onça vai morrer. Então, assim, você precisa de uma capacitação, de instrumentos necessários, adequados. E para mim é uma falha do zoológico, do bioparque. Nós podemos citar como exemplo, doutor, aquele exemplo da onça lá do zoológico, que depois veio ao óbito e aí se questiona, não, foi a dose de tranquilizante que foi de mais ou de menos, ou no traquejo com ela acabou não resistindo. Isso é um exemplo de falta de protocolo? Sim, se aquilo tivesse acontecido em meio ao horário de visita, tivesse crianças, tivesse ali, eles... Inclusive, a perícia não considerou as condições ali. Eu digo isso porque questionei só o delegado. Eles só consideraram o momento da captura. Não consideraram a estrutura da jaula, não consideraram por que essa árvore caiu. Porque o argumento que se tem para essa onça ter fugido é porque uma árvore caiu e quebrou a jaula. Mas, assim, é um argumento que se tem. Infelizmente, isso não foi... Isso eu digo porque... questionei o delegado. Isso não foi alvo de perícia. As condições daquela jaula. Ninguém sabe se realmente foi o que ocasionou. Exatamente. Pode ter sido que a jaula estivesse
quebrado o ferrolho. Então... Em Teresina, 8 horas pontualmente. Infelizmente, nosso tempo terminou. O assunto é maravilhoso, muito bom. Queremos agradecer a doutora Dárcia Alencar, né, por ter trazido esses e as suas considerações finais. Nosso muito obrigado pela presença. Bom, primeiro agradecer a vocês por estarem abordando esse tema. É um tema que realmente está muito em pauta ultimamente. E chamar as pessoas para uma conscientização maior, denunciar casos de agressão, o vizinho aí que esteja agredindo um cachorro, um gato ou qualquer animal. Questão mesmo da denúncia por parte da sociedade. Tem um telefone para denúncia, não? A gente tem o Instagram da comissão, que é CPDA OAB Piauí. CPDA @ CPDA OAB Piauí. Comissão de Proteção Animal da OAB Piauí. Perfeito. Então, muito obrigado à doutora Dárcia Alencar. Por aqui fica o nosso quadro Direito do Povo, Fabrício. Então, para você que nos acompanhou.